espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, salve, salve, espero que esteja bem. Seguindo então com a nossa disciplina, agora nós vamos falar sobre o filo molusca, que são os moluscos, né? Seguindo nas características evolutivas depois dos anelídeos. Então, de onde que vem isso? O nome vem do latim, que significa animais de corpo mole, e quase todos são protegidos por uma concha calcária, né? A gente tem moluscos em todos os tipos de ambientes, né? Dos ciclos marinhos e terrestres, então a gente consegue perceber molusco em todo o ambiente, mostrando a alta adaptação que esse filo teve ao longo da evolução, né, ao longo do processo geológico do planeta. E a gente tem aqui alguns exemplos, né? Aqui um caramujo bem bonitinho, aqui um polvo, né, que são mais famosos. A maior parte dos moluscos são moluscos de vida livre, né? A gente tem alguns aquáticos, alguns vivem na terra úmida, né? E depois dos artrópodes é o filo com maior número de espécies descritas, né? O segundo maior com mais de 150 mil espécies, mostrando como os moluscos estão adaptados ao período quaternário, né? Como eles estão adaptados ao momento presente, o que é muito interessante do ponto de vista de manutenção da vida. Alguns exemplos, né? A gente tem caramujo, náutilo, lesma, polvo, as ostras, né? Que são os bivalves, os diversos tipos, e as conchas são sempre muito famosas, criança adora, tem gente que coleciona, né? Então, vamos entender melhor esses moluscos. Primeiro com a sua organização corporal básica. São triblásticos, né? Então, seguem triblásticos, celomados, simetria bilateral, como a gente já está habituado, né? Então, desde os anelídeos, todo mundo agora tem celoma, né? A simetria já é bilateral desde os plateumintos, né? E o sistema circulatório é aberto, com exceção de uma classe, que são os cefalópodes, certo? Então, como que é esse sistema circulatório? A gente tem aqui a hemolinfa, né? Chega aqui no coração, do coração é distribuído e vai ser distribuído pela rede de capilares dos órgãos, né? Então, a gente tem aqui hemolinfa e a gente tem sangue, né? Acontecendo aqui nesse processo, as duas coisas acontecerem. Então, aqui tem as brânquias que conduzem para o coração e aqui a gente tem a hemocele, né? Os hemocelas, que é quando a hemolinfa, então, vai entrar em contato direto com os tecidos, né? Então, a gente tem essa diferença aqui, né? Quando a gente tem um sistema fechado, aqui um sistema aberto, né? Que é o caso aqui da maior parte dos moluscos, né? Que é esse caso aqui que a gente tem a hemolinfa, que está presente. Então, outra característica importante, né? O sistema circulatório aberto na maioria, o sistema respiratório é por brânquias na maioria, porque a maior parte dos moluscos são animais aquáticos, né? Então, o sistema respiratório é por brânquias, e você pode ter, no caso dos moluscos terrestres, uma respiração pulmonar, que é uma região da epiderme ricamente vascularizada, né? Então, ela é bem rica em vascularização e, por consequência, você tem os chamados pulmões. Não é igual ao pulmão dos vertebrados, mas a gente chama de respiração pulmonar. O sistema nervoso, agora você vai ter gânglios unidos, né, por cordões nervosos, então agora você tem nervos, e esses nervos são conectados por uns aos outros. Então você tem literalmente cordões nervosos que formam nervos sensoriais, né? Um sistema nervoso diferente do que a gente viu nos anelídeos, né? E diferente do que a gente viu lá nos vermes, né? Então a gente já tem um sistema nervoso
não propriamente dito, né, mas a gente tem um esboço de um sistema nervoso. O sistema excretor são os metanefrídeos, que a gente já conhece, né, e aqui a gente tem uma estrutura interna, né, que a gente tem a boca, a rádula, que nós vamos falar em breve, que é uma estrutura importante, que é característica do grupo, né, e aí você tem aqui a glândula digestiva do estômago, aqui você tem o intestino, com a saída do ânus. Aqui no caso, né, isso aqui é um molusco aquático, né? É importante ficar claro, né? Porque ele tem brânquia aqui, né? Aqui o ânus com a liberação. E aí você tem, né? O intestino aqui, você tem coração, você tem a presença do celoma, você tem os nefrídeos presentes, né? Então, a gente tem essas características, além do sistema nervoso, né, dos gânglios aqui unidos, do cordão nervoso aqui presente, o pé que a gente vai estudar daqui a pouco com mais detalhes. A reprodução, ela pode ser sexuada com algumas espécies monóicas, né, no caso dos caramujos, que fazem fecundação cruzada, né. Você tem as dioicas, como os mexilhões, que fazem uma reprodução clássica, né, digamos assim, o macho e fêmea, né? Tem fecundação externa, tem fecundação interna, então varia de espécie para espécie, e tem desenvolvimento direto, que eles saem assim, ou indireto com a larva trocófora, olha aqui o que vai dar origem à futura boca, né? É realmente impressionante como isso aqui consegue sofrer uma metamorfose até se tornar um molusco, ou a larva Veliger, né? Que a gente tem aqui, né? O esboço de uma concha, o esboço de intestino, estômago e pé. Então, isso aqui também é quando a gente tem o desenvolvimento indireto de moluscos. Claro, a gente está pensando em ambientes aquáticos, até porque eles vivem ou em ambiente úmido ou ambiente aquático. A organização corporal básica, que um caramujo, né, desses que tem aos montes aqui na minha região, 3 partes básicas: cabeça, pé e massa visceral ou saco visceral. Varia de autor para autor. A cabeça tem os órgãos dos sentidos, né, que tem 2 pares de tentáculos, e um desses tentáculos tem os olhos. Então a gente tem aqui, né, uma figurinha clássica, aqui um caramujo, a concha com a massa visceral dentro, o pé nessa estrutura, aqui o orifício respiratório, o ânus ao lado, a borda do manto, e aqui a gente tem a região da cabeça, né, que a gente tem aqui esses tentáculos maiores com olhos na ponta, os tentáculos menores, então os caramujos têm a cabeça bem desenvolvida, né? São órgãos do sentido bem desenvolvidos que tem aqui na cabeça. A boca, então, como eu disse, ela tem essa língua raspadora que é a rádula. A rádula ela é exclusiva dos moluscos. Só os moluscos possuem rádula. E é importante entender, a rádula ela é raspadora, então ela fica aqui para dentro, durante a alimentação é como se colocasse a língua para fora e ela raspa o resto do alimento, e esse alimento que é raspado é mandado para dentro do orifício estomacal para que esse molusco possa se alimentar, né? Então, a rádula faz essa estrutura, ela vem aqui e literalmente raspa o alimento para que possa fazer a alimentação dos moluscos. Atenção com a rádula é característica exclusiva desse filo de animais, tá? E aí depois a gente tem o pé está aqui, a maior parte aqui do corpo aqui do organismo, né? Que a função vai variar. Pode ser andar, né? Pode, igual o caramujo, ele anda, né? Deslizando, mas anda. Pode ser escavar, igual alguns tipos de bivalve, fixar em objeto submerso. Então vai variar de acordo com o tipo de ser vivo. E a gente tem a massa visceral, que fica aqui geralmente dentro da concha, né? Dentro da concha a gente tem essa massa visceral, que é uma bolsa que tem todos os órgãos internos. Então as vísceras ficam aqui dentro da concha. E é por isso que tem a concha, para proteger esses órgãos vitais, né? E aí eles estão aqui no manto, né? E o manto responde também pela produção da concha. Então é no manto que você tem a produção da concha calcária, em geral formada de CaCO3, carbonato de cálcio, que é a formação da maior parte das conchas que são calcárias. Certinho? Bom, aqui essa imagem a gente já viu, não precisa explicar de novo. O desenvolvimento das partes corporais vai variar de acordo com o grupo dos moluscos. Então, a gente tem a presença na forma de concha, né, o desenvolvimento relativo da cabeça, pé e massa visceral, que vai caracterizar os 3 principais grupos, né, de classes, as classes que a gente tem nesse filo. Os bivalves, a gente vai falar de cada um separadamente, os bivalves, os gastrópodes, né, e os cefalópodes.
Então a gente vai entender as características de cada uma, né, as principais características dessas três classes, né, que são as principais que formam os moluscos. Aqui um bivalve, aqui um gastrópode, né, um caramujozinho básico, e aqui um cefalópode com um polvo presente. Então vamos falar primeiro dos bivalves, né? Quando a gente fala dos bivalves, todos aquáticos, dos ciclos marinhos, principalmente marinhos. A concha tem duas valvas articuladas, né? Então você tem aqui uma estrutura que ela abre e fecha, né? E a cabeça não se desenvolve, né? Algumas espécies têm órgãos sensoriais na borda do manto, que fica por aqui. E é interessante a gente ver que o pé é achatado e bem desenvolvido. Olha o pé aqui desse bivalve aqui presente, é um pé bem grande, né? Mesmo com a cabeça sendo extremamente pequena. Nem parece um animal, mas é um animal, é do filo dos moluscos, tá? É da classe bivalve, importante ficar atento, porque os bivalves são animais, né? Eles podem viver fixados, né, alguns enterrados, e pouquíssimos se locomovem. E os que se locomovem abrem e fecham a válvula rapidamente, que são essas estruturas aqui, e fazem com que eles se locomovam utilizando a água. Então a gente tem aqui os que são livres natantes, a gente tem os perfuradores, que fazem buracos aqui no chão do oceano, né, na areia, né, e tem escavadores rasos, escavadores profundos, vai de acordo com a característica de cada bivalve, né? Alguns têm importância econômica, né? No caso das pérolas, né? Então, alguns bivalves, as ostras em especial, merecem um destaque grande por conta disso. São animais filtradores e como que isso se dá? Tem o sifão inalante e o sifão exalante. Então, a água entra por aqui, essa água entra, passa aqui, você vai ter cerdas, né? Tem flagelos que ajudam na condução dessa água até chegar aqui na boca. Aí chega na boca, estômago, faz a filtração, até depois ser liberado aqui o resto de alimento pelo ânus, e a gente ter o resto dessa água sendo liberado pelo sifão exalante. Então a gente tem o sifão inalante para a chegada dos alimentos, e a gente tem o sifão exalante para a saída dessa água que não é que depois da filtração. Também através do sifão que você vai ter também respiração branquial. Então essa água ela chega para a boca, mas chega aqui também para a região das brânquias, onde vai acontecer a respiração, e depois pelo sifão exalante saem os restos não necessários, né, da respiração, o CO2, etc. Exemplo clássico, né, ostra, mexilhão, marisco, a gente tem vários tipos de bivalves que são bastante famosos, utilizados também na alimentação, né? Mexilhão é muito utilizado, entre outros. Beleza? Em seguida, nós temos os gastrópodes, né? O gastrópode está em todo lugar, né? A maior parte tem concha, né? Aqui um caramujozinho clássico, presente, que todo mundo já viu. A maior parte possui a concha espiralada, igual o exemplo que a gente está vendo aqui desse caramujo, aqui outro exemplo aquático, né? Essa concha espiralada. E a gente tem as lesmas, que não possuem concha, que é uma exceção nesse filo, né? Exceção também nessa classe, né? Que a lesma é uma exceção nisso aí. A cabeça é desenvolvida, né? Tem os tentáculos sensoriais, como a gente já viu, e o pé também é bem desenvolvido, atuando na locomoção desses animais. E a gente tem também uma glândula próxima à boca que vai secretar um muco, né? Sobre o qual o pé desliza. Então libera um muco, né? Quem já viu um caramujo, uma lesma andando na parede, sabe que ela deixa uma marca. Essa marca é por conta desse muco que é liberado para o pé deslizar em cima desse muco, certinho? Aí tem caracol, caramujo, lesma, né? Sistema respiratório. Os que são marinhos, que é a grande maioria, respira por brânquias. E aí a gente tem as espécies terrestres que respiram por uma espécie de pulmão, que são formados pela região da epiderme ricamente vascularizada. No caso aqui dos gastrópodes marinhos, a gente já explicou essa figura. E no caso dos gastrópodes terrestres, igual o caramujo, a gente tem esse exemplo aqui. Então a gente tem aqui o olho, o tentáculo aqui dentro, né, tem o gânglio cerebral, o canal salivar, a boca, né? Aqui tem a glândula salivar e a rádula, se alimenta, o alimento passa aqui pela estrutura de estômago até ir para o intestino, né? Estômago, intestino, até depois ser liberado aqui pelo ânus. Você tem o ânus aqui, né, na ponta, e você tem o poro respiratório na base aqui da concha.
que é por onde vai acontecer a respiração. Você tem o pulmão aqui bem grande, ó, formado por uma epiderme ricamente vascularizada. Então aqui tem a troca gasosa passando para o coração, e aí você tem aqui o manto, né, faz toda a troca, etc. e tal. A gente já viu os metanefrídeos quando estudou os anelídeos, a excreção é muito parecida. Então aqui é importante a gente lembrar, né, a glândula viscosa que está aqui perto do pé, que libera o visco, né, que libera esse muco por onde os gastrópodes deslizam, e a gente tem aqui o oviduto com a bolsa reprodutiva, né, com pênis e vagina. Os caramujos, né, entre os gastrópodes, merece destaque, eles são animais dioicos, eles possuem os dois sexos, são hermafroditas durante a reprodução, então tem a troca espermática, é como se os dois ficassem grávidos, lembrando lá o caso das minhocas, quando a gente falou dos anelídeos, e aí eles liberam os ovinhos, então, fica no oviduto, e depois libera os ovinhos que vão dar origem a novos gastrópodos, né, a novas lesmas, a novos caramujos, né? Então é importante lembrar que eles são hermafroditas, né? O nome da classe vem pelo fato deles possuírem a massa visceral pelo pé, em cima do pé, ou seja, gastro-estômago, pó dos pés. Então, é estômago em cima do pé. Por isso é chamado gastrópode, beleza? E a gente tem também os cefalópodes, né? Os cefalópodes também são todos marinhos, né? Agora todo mundo está lá dentro do ambiente aquático, marinho. Alguns têm concha interna, as lulas, né? Alguns chamam de pena, alguns autores, inclusive. Outros vão ter concha externa, como o náutilo, né? Aqui a gente tem a lula, aqui o náutilo, e outros não possuem concha, que são os polvos. São animais extremamente inteligentes aqui. Alguns podem ser muito grandes, a gente tem registros como eles sendo os maiores invertebrados, tem registro de lulas gigantes de mais de 12 a 15 metros, né? Retiradas do fundo do oceano. Então eles têm a cabeça bem desenvolvida e os órgãos do sentido. São animais que enxergam bem, extremamente inteligentes e possuem uma inteligência comparada ao dos vertebrados, né? Ligado à cabeça, então, tem esses braços com tentáculos muito fortes e ventosas. Essas ventosas são utilizadas tanto para defesa quanto para o ataque, para a alimentação. São animais carnívoros, em sua maioria, né? E aí, o pé é modificado, então, num sifão propulsor de água. Então, eles enchem de água e aí faz uma liberação de água e conseguem fazer uma locomoção por natação que a gente chama de natação a jato, que é muito interessante como eles conseguem se locomover nesse processo. Beleza? Ainda os cefalópodes possuem uma glândula de tinta. Essa glândula de tinta é muito famosa, né, pelos polvos, que liberam a substância escura para confundir os predadores. Aqui a gente tem um exemplo aqui liberando num mergulhador. O sistema circulatório é fechado, então isso aqui é uma diferença para os demais membros do filo, para as outras duas classes que possuem sistema circulatório aberto. Agora, nos cefalópodes, a gente tem o sistema circulatório fechado, e isso ajuda com que eles sejam moluscos muito ágeis, muito rápidos, né? Porque consegue ter uma troca gasosa mais eficiente por conta do sistema circulatório. O nome da classe, então, vem de quê? Vem de cabeça bem desenvolvida, ligado direto aos pés. Céfalos, céfalos, cabeça, podos, pés. Então, daí vem os cefalópodes. Certinho? Importância econômica. No caso, por exemplo, dos bivalves, produção de pérolas, né? A gente tem uma produção grande de pérolas. Outro exemplo que a gente tem na alimentação, mexilhão, polvo, lula, é tudo utilizado na alimentação. E uma importância medicinal, que pode ser vetor, né, do caramujo bionfalária, que é vetor da esquistossomose, que a gente já estudou, né, não pode esquecer, né, quando a gente falou lá dos plateumintos. Então, aqui a gente consegue ver também uma importância a nível de saúde para o grupo dos caramujos, para os moluscos. Beleza? Certinho? É isso que tinha para falar de mais importante sobre os moluscos. A gente se vê ao longo da nossa disciplina. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima aula.